Eu recebo sempre algumas mensagens perguntando a respeito de equilíbrio, de como se treina equilíbrio depois do AVC. E hoje esse é o tema que eu vou trazer aí para você. Depois do AVC é difícil ter equilíbrio, você se desequilibra muito quando tenta ficar em pé ou quando tenta andar, percebe que se sente inseguro. Então fique aí porque eu vou ensinar algumas estratégias que talvez pode aí te ajudar. Mas antes, eu queria convidar você que teve um AVC ou você que cuida de alguém que teve um AVC para assistir a minha aula sobre espasticidade, que é aquela sensação de rigidez, dureza que pode dar em metade do corpo. A sua mão, seu braço, seu pé pode ficar mais duro, o pé pode ficar mais caído. Isso pode ser a espasticidade, que é o aumento do tônus muscular, e é importantíssimo você saber o que é, com clareza, com detalhes, saber o que fazer e como controlar alguns fatores que podem ser controlados. Será que existem hábitos e fatores que podem gerar mais ou menos espasticidade? Eu vou te explicar tudo nessa aula que está disponível agora mesmo para você assistir de graça. Basta clicar no primeiro link abaixo desse vídeo, preencher os seus dados, simples assim, e assistir. Mas agora, assista o vídeo de hoje e no final do vídeo, clique no link para assistir a aula. Te espero lá. Se você já consegue ficar de pé independente, consegue andar de forma independente, mas ainda se sente bastante inseguro, essas estratégias que eu vou te apresentar agora, elas podem te ajudar bastante. Talvez para você que ainda não tem essa capacidade de se locomover sozinho, né, que ainda precisa de alguém sempre do seu lado, não é que você não possa fazer, mas você vai precisar dessa ajuda dessa pessoa que está sempre do seu lado na locomoção para realizar os exercícios também, tá? Então, são exercícios que você pode fazer andando ou que você pode fazer parado, né, para resgatar tanto o que a gente chama de equilíbrio estático quanto equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é você conseguir se manter parado sem se movimentar. Basicamente, de forma bem grosseira, para você entender melhor, o equilíbrio dinâmico é a sua capacidade de se movimentar sem cair, sem se desequilibrar, sem se sentir inseguro. E a gente precisa desses dois equilíbrios no nosso dia a dia. A gente precisa da capacidade de se manter em pé, parado, sem cair, e a gente precisa da capacidade de se movimentar também sem cair. Então eu vou te dar algumas estratégias. Primeiro eu vou te mostrar de pé. É interessante. O objetivo é diferente no treino dos dois equilíbrios. Esse de pé, parado, a gente vai treinar o equilíbrio estático. Tampar a visão, né? Utilizar igual eu estou usando aí um tampão é importante, porque a visão, ela ajuda a gente a se manter estável. E aí quando a gente retira a visão, a gente tá trabalhando ainda mais inputs sensoriais, ainda mais a percepção do seu posicionamento corporal no espaço. A visão não vai te ajudar a perceber o seu posicionamento. Isso acaba trabalhando melhor o equilíbrio estático. Colocou a venda, percebeu que está desequilibrado? Então faz primeiro sem a venda, tá? Para depois evoluir com a venda, para depois fechar o olho. Se não tiver uma venda, fecha o olho aí na sua casa, já é suficiente. Então, há 3 formas aí de fazer esse exercício. Colocou a venda ou fechou o olho, se você consegue se manter bem. Segura em algum lugar se for preciso, mas o intuito é não segurar, tá? Mas na falha da segurança e percebendo que está muito instável, aí não deixa cair não, segure alguma coisa. Então, você sem segurar vai ficar de olho fechado, vai manter os pés mais afastados possível, isso aumenta a sua base de suporte, te dá mais equilíbrio para você se manter de pé. Quanto menor é a sua base de suporte, ou seja, a base de suporte é a base de um pé e o outro, né, no chão. Então, quanto mais você vai fechando, encontrando os pés, menor a sua base de suporte, maior vai ser a capacidade que você vai ter que ter ali para se equilibrar, mais difícil vai ficar. Então vamos começar pelo mais fácil e terminar no mais difícil. Então o mais fácil é abrir a perna, pode ser o lado mais comprometido ou o lado menos comprometido. Se você já consegue transferir o peso para o lado mais comprometido, então abre o lado menos comprometido. Se for o contrário, se você não consegue movimentar o lado mais comprometido, então abre o lado menos comprometido. Isso não faz diferença, porque a gente precisa treinar o equilíbrio. Abriu, afastou bem os pés,
Qual que é o objetivo desse exercício? Se manter parado sem variar o tronco para frente ou para trás, ou para um lado ou para o outro. Imagine que se você tivesse que traçar uma linha reta no meio do seu corpo, os dois lados ficariam mais parecidos possível. Então, se você estiver desequilibrado, você vai jogar mais para um lado do que para o outro, e aí na hora que você traçar essa linha, você vai ver que você não vai ver um espelho de um lado para o outro, ou seja, sua simetria está ruim e o seu equilíbrio também vai ficar ruim. Então, se mantendo bem equilibrado, bem simétrico, vamos tentar manter sem jogar o tronco para frente ou para trás, ou rodar, ou levantar mais um ombro ou o outro, de forma mais simétrica possível. Tenta ficar aí 1 minuto, 2 minutos, é bom que você consegue perceber o posicionamento do seu corpo no espaço. E aí você pode chegar no meio dessa base, aproximar um pouco mais os pés, mas ainda manter um pouco afastado e tentar fazer a mesma coisa. E logo depois você juntar os dois pés mesmo, um do ladinho do outro, que aí a exigência desse equilíbrio é maior, né? E se você já estiver conseguindo fazer isso durante 1, 2 minutos sem se movimentar nada, seu equilíbrio estático, de forma bem simétrica, o seu equilíbrio estático está muito bom, então ele não é um grande problema aí, talvez você não precise treinar. Outra forma de trabalhar o equilíbrio, que eu falei no início do vídeo, é o equilíbrio dinâmico. E aí eu falei que o equilíbrio dinâmico é a capacidade de se manter bem equilibrado ao movimento. Então a gente tem que treinar fazendo, realizando algum movimento. E aí eu separei alguns exercícios de andando, você fazendo o movimento de andar. Então a gente vai andando e aí você pode andar com o pé na frente do outro. O calcanhar tem que estar na frente do dedão, e aí você vai, né, cada hora um calcanhar na frente de um dedão, até traçando uma linha reta, o mais simétrico possível, de um ponto até outro que você determinou aí. Então você pode fazer primeiro num corredor onde tem o apoio dos dois lados para se sentir mais seguro, tentando ir no corredor bem no meio, pode colocar uma linha no chão, uma fita no chão adesiva, por exemplo, para marcar, né, onde você precisa ir, andando em cima dessa fita. E aí você faz um lugar, a princípio, onde você se sinta mais seguro, e quanto mais seguro você se sentir fazendo, à medida que você vai repetindo, priorize fazer em locais mais abertos, que aí você não vai ter local para segurar e você vai ter que tentar manter essa capacidade, esse equilíbrio, capacidade de se equilibrar, andando, independente de ter alguma coisa perto ou não para segurar. Mas isso você só passa para essa etapa se você realmente conseguir ficar bem, conseguir fazer bem os movimentos do pé e calcanhar sem ter que segurar em nada, durante um espaço, vamos dizer assim, bem grande, assim, numa distância muito grande. Vamos colocar assim, se você já conseguir fazer, por exemplo, uns 5 metros, ida e volta, por exemplo, sem segurar em nada e bem equilibrado, então passa para algum local mais amplo que não tenha nada para você se apoiar. E aí você vai dificultar um pouco esse treinamento. Você pode fazer esse movimento também voltando para trás, indo para frente e indo com o mesmo movimento para trás. Para trás é muito mais desafiador, então comece para frente e depois vai para trás. Até mesmo porque é muito difícil fazer esse movimento para trás em algumas pessoas que tiveram algumas sequelas, que têm uma dificuldade de ativar o bumbum e colocar a coxa para trás. Então esse pode ser o seu caso, né? Então se você não conseguir fazer para trás, faz só para frente. Se você conseguir fazer para frente, faça para frente primeiro, conseguiu fazer para trás, faça para trás depois, tá? Priorize sempre para frente primeiro, que é o mais fácil. E aí vai treinando também. As mesmas regras que a gente fez para o da frente também serve para o de trás, então em relação ao apoio, segurança. Uma outra forma é a gente tentar andar de lado. Então você vai andando de lado, abrindo a perna. Pode ser para o lado mais fácil, tentando manter a simetria, e isso ajuda muito a você perceber a sua posição corporal, sem inclinar o tronco, e aí você abre e fecha, né, a base de suporte. É um bom treino de equilíbrio. Se você quiser dificultar, tampe a visão, se você achar que está muito fácil. Se você quiser ainda assim dificultar, coloque numa superfície mais instável,
em cima de um colchãozinho, não pode ser um colchão muito mole, que aí dificulta muito e provavelmente sua espasticidade vai aumentar e você vai ter mais dificuldade de manter aquele equilíbrio. Mas essas formas de dificultar aí, se tiver muito fácil para você. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui de baixo para acessar a aula grátis do Desvendando Meu AVC, o meu curso para pessoas que tiveram AVC e seus familiares. Bom, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque esse é um bom treino de equilíbrio aí para quem teve AVC, tanto estático quanto dinâmico. E eu tô sempre aqui, falando de AVC para você. Até a próxima!